nós vamos conversar sobre a terceira carta de João, a última, né? Amanhã nós lemos Judas e, Deus queira, no domingo, início de semana, nós começamos o Apocalipse, que é também do mesmo João. Os teólogos, né, a grande maioria entende que essas foram as cartas anteriores ao Apocalipse. Aqui, João continua em Éfeso. E depois ele vai lá ser exilado na ilha de Patmos. Então, mais ou menos essa questão histórica da exagogética, que você já sabe que é esse pano de fundo que a gente trabalha, né? Agora ele começa ali a leitura: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. O presbítero é uma liderança religiosa, uma liderança espiritual, certo? Um ancião, e Pedro aqui tem, e João aqui tem as condições todas, porque aqui ele tá com 80 ou 90 anos, é mais ou menos essa a idade dele. Então, aqueles que chegaram nessa idade aí, sintam-se, né, os João da vida, né? Eu tenho aqui a irmã Maria Auxiliadora que já está ali dando o seu joinha lá, ó. Então, nesse sentido, nessa longevidade, o apóstolo mais longevo tem nos ensinar muitas coisas. E ele começa, né, a falar das pessoas. Ele está direcionando essa carta para o amigo dele, o Gaio, amigo irmão, e muitos elogios. Olha só, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos, como o Gaio, por exemplo, estão andando na verdade. Olha só que lindo. Mas também tem coisa ruim aí no meio. Vamos ver, vamos caminhar. Então, essa é uma das cartas mais breves do Novo Testamento. São 15 versículos só. Ontem nós lemos a menor carta, 2 João, né? E com 13 versículos. Então, agora a gente segue a linha aqui. O que acontece? Ele faz uma carta intensamente pessoal para um amigo líder cristão chamado Gaio. Então, ele demonstra ali que essa carta, ela tem como fundo a hospitalidade. O que é? O apoio aos missionários itinerantes e a vivência prática da verdade, que é o que a gente busca, que é o que a gente faz. Então, ele demonstra então aí o comportamento de 3 cidadãos, 3 indivíduos específicos, oferecendo claras lições para a gente, né, sobre conduta cristã e também o engajamento na obra. O primeiro deles é o Gaio, que é o exemplo a ser seguido, é o destinatário da carta. Ele é elogiado pela fidelidade, pela sua generosidade, ao hospedar os irmãos que viajavam ali pregando o evangelho, mesmo sendo ali desconhecidos para ele. Então, Gaio, nesse sentido, ele vem ser um amor, né, um modelo de amor prático para a gente. Mas vamos deixar esse aqui em stand-by por enquanto. Depois nós vamos voltar lá para saber se esse Gaio é o Gaio do The Chosen ou não, já que João também andou ali com Jesus, né? Então, como é que fica essa história aí? Será que está enrolado esse meio de campo? O que a gente pode fazer para entender? Então, quero segurar a curiosidade de vocês um pouquinho mais para a gente começar a falar aqui de Diótrefes. Quem é que se chama Diótrefes? Ainda bem que não tem muita gente, né? Se tiver nesse mundo, vasto mundo, que se chama Raimundo ou que se chama Diótrefes, então a gente fica até, né, meio preocupado. Por quê? Porque ele é um exemplo a ser evitado. Era um líder na igreja local que gosta de exercer a primazia, quer ser o primeiro em tudo. E aqui ele é severamente repreendido por seu orgulho, por se recusar a receber as instruções de João, né? Tinha todas as características de uma liderança que era para ser exercida, tinha um modelo para ser seguido, mas ali esse Diótrefes, ele pisou no tomate, como a gente pode dizer, e inclusive ali também falando palavras maliciosas e também por expulsar da congregação aqueles que desejavam acolher os missionários. Olha só, totalmente contra, né? Totalmente ali aquela dificuldade. Mas o que é essa questão de exercer a primazia? Quer dizer, vem de uma única palavra ali do grego, que é o seguinte, é o tal do philos protos, primeiro amante de ser o primeiro, ou seja, Diótrefes era literalmente alguém apaixonado por ser o number one. I am the number one, eu sou o número 1, né? O pessoal gosta de levantar o orgulho, e aí o motor dele, quer dizer, o desejo dele não era o cuidado do rebanho, ali a questão do avanço do evangelho, mas sim uma autopromoção, status, e ele queria ter ali o poder da influência. Será que é diferente nos dias de hoje isso? Olha só que interessante, né? Para você entender. Então, a falha do Diótrefes não era apenas um traço da personalidade dele, mas era uma teologia que era desastrosa quando aplicada na prática. O desejo, então, de ser o dono da igreja, praticamente, levou aqui algumas ações dele bem complicadas. Por exemplo, insubordinação, arrogante, ele rejeitava a liderança, ele rejeitava a instrução do próprio apóstolo João. Como é complicado, né? Às vezes, quando você tem uma
uma diretoria, uma liderança que não é submissa ao líder. E às vezes também o líder tem que ter uma sabedoria, né, direcionada de Deus, porque muitas vezes a própria liderança também, ela sofre por algumas decisões do líder que foi, a gente tem aqui a informação que ninguém é perfeito. É claro que a gente tenta descobrir sempre a voz do Espírito Santo, mas algumas decisões, tanto de lá quanto de cá, tanto da liderança submissa quanto da liderança que está acima, se não direcionadas pelo Espírito Santo, podem trazer sim uma dificuldade maior aí para todo o corpo de Cristo. De qualquer maneira, a gente tem aqui a questão de Diótrefes, que não se submetia. Então, nesse sentido, havia ali uma recusa dele, ali, uma insubordinação arrogante, e ele se recusava até a receber os irmãos ali, que eram itinerantes. Imagina, gente, a hospitalidade que é a base da nossa caminhada cristã também, né, de você receber as pessoas bem na igreja, em suas casas, contraria isso tudo a essência desse amor que Deus pede da gente, o amor cristão. Então, nesse sentido, ele ali, tinha uma falta de acolhimento. Também ali para manter o domínio, o que acontece? Ele tinha um medo ali que ele impunha, o tal do controle pelo medo que a gente utiliza muitas vezes, né, de que modo equivocado. Então, aqui no caso, o Diótrefes proibia que outras pessoas praticassem a hospitalidade e chegava até a excomungar, ou melhor, quer dizer, expulsar da igreja aqueles que o desobedeciam. Olha só, era mesmo a força, a liderança pela força. Será que essa é uma liderança cristã? Totalmente não. A resposta é um absoluto não, bem grande, né, com letras garrafais. Por quê? Porque isso, de certa maneira, é uma contradição com o modelo de Cristo. A atitude de Diótrefes, ela é a antítese, ela é o oposto, o contrário desse modelo de liderança que é ensinado por Jesus. Cristo o que fez? Lavou os pés dos discípulos, ensinou para a gente lá em Marcos 10, 44, né, que quem quiser ser o primeiro entre vocês deve ser escravo de todos. Olha só essa nossa visão cristã de como isso é paradoxal para o mundo. Então, o Diótrefes havia, na verdade, transformado ali a comunidade de fé no feudo dele, né? Ele é o senhor feudal, ele enxergava a posição de liderança como um lugar de privilégio absoluto, poder absoluto, e não de serviço e não de missão integral. Então, nesse sentido, o que acontece é que essa figura, muitas vezes, ela demonstra um certo narcisismo em espaços de influência. Então, seja dentro do ambiente religioso, seja também na sociedade, quando o ego e quando a sede de protagonismo, né, de poder falam mais alto do que a ética e a paz, então a comunidade ela fica fragmentada. E o que a gente luta sempre? A gente luta sempre pela unidade do corpo, por servir aos outros, ninguém é mais importante que o outro, então nesse sentido é importante. Bom, de qualquer maneira, essa situação desse indivíduo negativo, né, já foi falado aqui, agora vamos continuar com Demétrio. Demétrio ali, quando fala dele, o testemunho fiel, muito provavelmente era o portador da carta ali, dessa carta de 3 João. Então, nesse sentido, o que acontece é que Demétrio recebe um forte endosso de João. Ele, na verdade, assim, é elogiado por seu excelente testemunho perante todos e perante a própria verdade. Então, veja só, aqui o que acontece é o seguinte, a missão cristã, ela não acontece apenas através da pregação direta, ali no púlpito, aquela coisa toda. Não, depende também lá da retaguarda de tudo aquilo que envolve aquele momento especial do culto em que o pastor chega e ali admoesta e fala e traz a palavra. E ao acolher, ao alimentar e suprir as necessidades financeiras, aqui estamos falando dessa provisão, daqueles que saem em nome de Cristo, que são as pessoas que são hospitaleiras, a gente se torna cooperador da verdade. Então, nesse sentido, ali no versículo 8, ele vai dizer o seguinte, olha: é, pois, nosso dever receber com hospitalidade os irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, olha só, quando você recebe alguém na sua casa que vem de longe, ou está fazendo missões, aquela coisa toda, e precisa de um lugar, né? A gente sabe que o hotel hoje, né, é muito tranquilo e tal, né? Mas, de repente, se você puder abençoar a pessoa aí com uma comidinha diferente, né, com uma recepção diferenciada, como isso é gostoso, como isso é importante para a gente. Então, nesse sentido é o seguinte, a gente precisa entender, então, que a epístola, ela vai falar para a gente não imitar o que é mal, e ela dá o exemplo aqui do nosso amigo Diótrefes, mas imitar o que é bom. Por exemplo, a fidelidade de Gaio e a fidelidade de Demétrio. Então, nesse sentido, veja só, quando ele fala ali no versículo 4, não tenho alegria maior do que ouvir os meus filhos que estão andando na verdade, que coisa gostosa de se ouvir. E é isso que a gente precisa compreender, né? E essa questão aí ao final desses 15 versículos que ele fala que espera ver o
Gaio em breve, e também ali que deixa a paz com ele. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos aí um por um. Olha só que gostoso, né? Reforça o grande valor dos relacionamentos nessa maneira afetuosa, esse desejo de conversar face a face, dessa paz mútua que há entre os irmãos. Então isso é muito importante para a gente. Bom, finalizada essa questão, agora vamos para o tal do Gaio para tirar aquela nossa dúvida. Veja só, existe lá então um pretor romano, né? Que ele é retratado ali na série The Chosen como aquele centurião romano que tem ali aquele filho dele que é curado à distância. Então, é isso que acontece. Agora, existe mesmo essa questão de vinculação? Olha só que interessante, não há nenhuma vinculação. A gente às vezes pensa, né, poxa, mas João andou com Jesus, o centurião romano, tal, Gaio de lá, Gaio de cá, agora que aos 80, 90 depois de Cristo, quando ele escreve a terceira João, escreve para o Gaio, será que é o mesmo? Não tem nenhuma vinculação, são pessoas totalmente diferentes. Então vamos lá, só para vocês entenderem essa questão do Gaio, né, Gaius em latim, ele era simplesmente, sabe o quê? Um dos 3 nomes mais comuns de toda a antiguidade romana. Era tão comum quanto a gente encontrar hoje, por exemplo, um José aqui, um João da Silva, então nem se fala, né? Aqui então nesse sentido, aí a irmã Zira está dando risada, mas é verdade. Outros também que tinham ali nomes que eram bem interessantes, olha só, 3 nomes que eram bem interessantes lá: Lúcio, Marco e o próprio Gaius. Tanto para vocês terem uma ideia, que aconteceu um período chamado formulário, período per formulam, no direito romano, que tudo era fórmula, né? Então, tudo que acontecia no mundo, do mundo humano, tinha uma fórmula. E aqui eu estou tentando localizar qual que era, aqui, ó. Nas fórmulas jurídicas romanas e até nos ritos antigos de casamento, os textos legais, eles eram já pré-formulados. Então, assim, eles não usavam mais o nome da pessoa que estava se casando, a Maria que se casa com Antônio. Não, eles usavam o seguinte, olha: Ub tu Gaius ego Gaia. Gaia feminino de Gaio. Onde tu fores Gaio, eu serei Gaia. Onde tu fores o Senhor, eu serei a Senhora. Mais ou menos fosse assim para nós hoje. Onde tu fores fulano, eu serei Cicrana. Então, nesse sentido que onde tu for João, eu serei Maria, mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia, existiu esse período lá então. Então, nesse sentido, o que acontece é o seguinte, bom, no Novo Testamento, para você ter uma ideia, aparece pelo menos 3 ou 4 Gaios diferentes. Um da Macedônia, que está lá em Atos 19, um lá em Atos 20, em Derbe, um de Corinto, que hospedou Paulo, Romanos 16, e esse agora que a gente está lendo. Bom, na série The Chosen, o que está acontecendo, gente? Olha só a vírgula que dá aqui o entendimento para a gente. A Bíblia não fala o nome desse centurião romano, entendeu? Quem que dá o nome para esse centurião romano? A série The Chosen. Né? Esse cara que fez a série ali, que eu não me lembro o nome dele, mas o que acontece? O Gaio ali é esse oficial romano em Cafarnaum, aquele que supervisionava o trabalho do ex-publicano Mateus, isso tem a vinculação ali com o The Chosen, né? A série se passa ali por volta do ano 30 depois de Cristo, e aquele personagem, ele é uma construção artística que na tema representa esse centurião romano, de Mateus 8, aquele que pede ali a cura do servo, e aqui a fé dele impressiona Jesus, certo? Já esse Gaio da terceira epístola de João, ele era um líder cristão, provavelmente lá da Ásia Menor. A carta foi escrita pelo idoso, né, pelo presbítero João, por isso que ele fala presbítero ao amado Gaio, porque ele já é um ancião aí, já tem a questão da liderança da igreja reconhecida, já quase no final do 1º século, ou seja, 60 anos depois, mais ou menos, de todos esses eventos aí que o The Chosen retrata e que chama, como eu já falei para vocês, porque era um nome comum, esse centurião romano tinha que dar um nome para ele. Então, na verdade, o que aconteceu? Chamou-se o de Gaio. Então, nesse sentido, é interessante. O nome do diretor é o Dallas Jenkins, que é o criador da série. Então, ele precisava dar um nome para esse soldado, porque ninguém ia chamar o centurião romano. Ô, centurião romano, como é que você está? Ô, tipo assim, ô, homem, ou coisa, né, que a gente tem o costume de falar para o pessoal, então tinha que dar um nome. E o nome foi dado Gaio, mas aí não existe nenhuma vinculação entre o Gaio da série The Chosen, ou centurião romano, e esse Gaio que é amicíssimo aí do Paulo. Então, nesse sentido, você agora já matou a charada, já está com a alma lavada, e quem sabe a gente agora vai seguir orando para ficar feliz e todos empolgados. Pode falar.
Pode falar, irmã Martina. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala 90 depois de Cristo. É desde que Cristo nasceu ou desde que Cristo morreu? Não, desde que Cristo nasceu. Conta-se do nascimento de Jesus. Tanto é que esses eventos do centurião e tal são por volta de 30 depois de Cristo, que é o que a gente fala. Então, depois de 60 anos, 50 ou 60 anos, fala-se por volta de 80 a 90 depois de Cristo, o que os historiadores dizem que foi escrito 3 João. Mas é a partir do nascimento de Jesus. Qual que é a dificuldade nossa, Martina? É que, na verdade, depois de um certo tempo que se começou a fazer essa datação, sabe? Essa datação que nós utilizamos aqui no nosso calendário, ela não é utilizada em outros mundos. Por exemplo, China tem outras formas de ver outros calendários, então o pessoal vai se adaptando aí, mas só para vocês terem uma ideia de como isso é interessante para a gente, tá? É questão do mundo aí vivencial, né, de todas essas questões. Mas de qualquer maneira é o seguinte, João, ele cruzou sim com o homem que inspirou o personagem de Chosen e caminhou nas mesmas ruas que ele, em Cafarnaum, e testemunhou a sua fé. Estava junto com Jesus ali e acompanhou esse milagre da cura do servo à distância e dessa fé maravilhosa desse centurião romana. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, apenas calhou a história aqui de décadas mais tarde, ele ter um amigo e líder na igreja com esse nome popular que era Gaius, e que o diretor Dallas Jenkins, ele deu para o centurião romano esse nome porque precisava ter aí na série um nome para dar. Amém? Então é isso que a gente precisa fazer hoje, conversar